Olá, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Esperamos que todos possam estar bem. Eu estou passando aqui para a gente conversar um pouco sobre um assunto que é bem importante e muitas vezes tem sido mal compreendido em nosso meio. Existe dentro do movimento adventista uma divergência que vem crescendo ao longo dos últimos anos relacionada à natureza humana de Cristo. É um tema que tem sido bem controverso em nosso meio e muitas vezes algumas pessoas constroem um pensamento de que a Igreja Adventista possui uma visão errada dentro desse tema, devido às palavras de alguns irmãos ou de alguns pastores. Mas, queridos, nós precisamos sempre buscar o conhecimento direto na fonte. Precisamos saber qual é o posicionamento que a Igreja Adventista do Sétimo Dia adota relacionado à natureza humana de Cristo, o seu posicionamento oficial. E para isso, nada melhor do que nós fazermos uma análise breve do livro Nisto Cremos. Para os que não conhecem, a Igreja Adventista possui 28 crenças, 28 doutrinas fundamentais, que são a base, né, do nosso conhecimento doutrinário a respeito das Sagradas Escrituras. E temos o livro Nisto Cremos, que é um livro que traz uma explanação maior de cada uma das doutrinas fundamentais da IAST. Esse livro, ele traz um conhecimento que é pautado, é voltado na Associação Geral da Igreja Adventista. Então, todo o conhecimento que está dentro do Nisto Cremos não é fruto de discussões em divisões isoladas, não é a obra, não é uma obra de autoria de apenas um membro, de apenas um pastor, de apenas uma associação ou divisão, mas é um conhecimento doutrinário, é um posicionamento doutrinário que vai balizar toda a igreja em qualquer associação, em qualquer divisão, porque ele é votado na associação geral da igreja. Então, ele é adotado a nível mundial. E no livro Nisto Cremos, nós temos ali, né, como eu disse, todas as nossas 28 doutrinas, até que nós chegamos na leitura da nossa quarta doutrina fundamental. A nossa quarta doutrina diz respeito ao Filho. E aqui nós sabemos que nós temos o nosso conhecimento mais importante. Porque Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, ele é a base de toda a nossa esperança. Ele é o cabeça, ele é o noivo da igreja, ele é o sacrifício vivo, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado, ele é o sumo sacerdote que está agora oficiando no lugar santíssimo, ele é o alicerce de toda a nossa religião. A nossa esperança se baseia na pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos, sendo este um assunto tão importante, ter um conhecimento muito profundo a respeito dele. Ele que é o alfa e o ômega, ele que representa tudo para nós. E aqui o Nisto Cremos ele vai iniciar essa quarta doutrina, vai fazer uma explanação sobre o Filho e vai falar diversas características, até que ele vai entrar agora no tema da encarnação. E dentro deste tópico da encarnação, nós temos um subtópico que vai tratar das duas naturezas de Jesus Cristo. Inicialmente, vai ser feita uma abordagem sobre a natureza divina de Jesus Cristo. E isso é uma coisa muito importante, porque devemos reconhecer que Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ainda que ele fosse 100% homem, ele também era 100% Deus. A natureza divina de Cristo, ela precisa ser preservada porque ela é essencial. Cristo, em nenhum momento, ele deixou de ser Deus. De eternidade a eternidade, ele sempre foi Deus, um com Jeová. Mas agora, após fazer toda uma explanação sobre a natureza divina, nós temos a entrada do tópico mais relativo à humanidade de Cristo.
E aqui o Nisto Cremos vai iniciar falando que Jesus Cristo é verdadeiramente homem. E agora eu iniciar a leitura. A Bíblia testifica que, em adição à sua natureza divina, Cristo possui a natureza humana. A aceitação deste ensinamento é crucial. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ao passo que todo aquele que não faz não procede de Deus. 1 João 4, versículos 2 e 3. O nascimento humano de Cristo, seu desenvolvimento, características e testemunho pessoal provém as evidências de sua humanidade. E então agora o Nisto Cremos, ele vai iniciar mostrando que Cristo veio à semelhança dos homens. E no primeiro tópico fala do nascimento humano. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. No texto, carne significa natureza humana, ou seja, uma natureza inferior à natureza celestial que ele possuía. Em termos bastante claros, Paulo afirma: Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Cristo foi feito à semelhança de homens, foi feito reconhecido em figura humana. Tal manifestação de Deus através da natureza humana é o mistério da piedade. Mostra todo o desenvolvimento humano de Jesus, até que chega no momento em que traz que Cristo foi identificado como homem. Então nos mostra que o nome Filho do Homem enfatiza a solidariedade com a raça humana. Agora traz no tópico 4 as características humanas de Jesus, até que nós entramos no tópico 5, que é o ponto central, que nós devemos voltar as nossas atenções. E aqui será abordada a extensão de sua identificação com a natureza humana. A Bíblia revela que Cristo é o segundo Adão, que ele viveu em semelhança de carne pecaminosa, Romanos 8,3. Em que extensão ele se identificou com a humanidade caída? É crucial a correta compreensão da expressão em semelhança de carne pecaminosa. Pontos de vistas inexatos têm ocasionado dissensões e lutas ao longo da história da Igreja cristã. Agora nós entramos justamente no momento em que precisamos ver e entender até que ponto Cristo ele assume a nossa natureza humana, qual é a extensão disso, o que isso vai impactar na figura de Jesus Cristo, qual impacto isso pode ter na salvação, no processo de salvação de cada um dos homens. É nesse momento que precisamos compreender o que significa, segundo a Bíblia, o Cristo ter vindo em semelhança de carne pecaminosa, em algumas versões em semelhança de carne do pecado. É nesse momento, o próprio Nisto Cremos reconhece que ao longo da história da igreja cristã, houve dissensões, houve discussões em relação a esse tema. É um tema controverso, mas agora, biblicamente, será apresentada o posicionamento oficial da igreja adventista. No tópico A, no item 5, tópico A, o tema que será trazido é: ele foi enviado em semelhança de carne pecaminosa. E eu inicio a leitura com os irmãos. A serpente erguida no deserto, sobre a qual falamos antes, provê compreensão da natureza humana de Cristo. Da mesma forma que a serpente de bronze foi feita à semelhança das serpentes venenosas e foi erguida para a salvação das pessoas, assim o Filho de Deus foi feito em semelhança de carne pecaminosa. Deveria se tornar o Salvador do mundo. Antes da encarnação, Jesus existia em forma de Deus, o que equivale a dizer que a natureza divina lhe pertencia desde o princípio. Ao assumir a forma de servo, deixou de lado suas prerrogativas divinas, tornou-se o servo de seu Pai, disposto a cumprir a vontade do Pai. Revestiu sua divindade com a humanidade, foi feito em semelhança de carne pecaminosa, ou natureza humana pecaminosa, ou natureza humana caída. Isso, de forma alguma, indica que Jesus fosse pecador ou que participasse de atos e pensamentos pecaminosos. Embora fosse feito em semelhança de carne pecaminosa, ele não pecou, e sua completa ausência de pecado acha-se além de qualquer questionamento.
É claro que inicialmente é um ponto indiscutível que Cristo ele tinha a semelhança da carne pecaminosa. O Nisto Cremos inicia mostrando de forma muito clara que Cristo reveste sua divindade com a humanidade e ele é feito em semelhança de carne pecaminosa, que é a mesma coisa. O livro faz a equivalência com a natureza humana pecaminosa ou natureza humana caída. Os termos eles indicam, eles possuem o mesmo sentido, o mesmo significado. Mas é necessário adentrar mais nesse tema e entender mais de forma mais profunda até que ponto Cristo assume essa natureza e o significado que isso tem para nós. É por isso que no tópico B, o livro vai falar que Cristo foi o segundo Adão. E diz assim: a Bíblia traça um paralelismo entre Adão e Cristo, identificando Adão como o primeiro homem e Cristo como o último Adão ou segundo homem. Mas Adão possuía vantagens em relação a Cristo. Por ocasião da queda, ele vivia no paraíso, possuía uma humanidade perfeita, com plenitude de vigor do corpo e da mente. O Nisto Cremos ele vai iniciar agora a fazer uma separação entre o Adão antes da queda e o Cristo que veio ao nosso mundo. Ele vai nos mostrar que existiam diferenças muito grandes e visíveis entre o Adão com humanidade perfeita e o Cristo com humanidade caída que habitou entre nós. Não foi assim com Cristo. Ao assumir a natureza humana, a raça já havia sido deteriorada ao longo de 4.000 anos de pecado, nesse planeta amaldiçoado pelo mal, a fim de poder salvar aqueles que se encontravam nos mais profundos abismos de degradação. Cristo assumiu a natureza humana em um ponto em que, comparada à natureza de Adão antes da queda, existia decréscimo de força física e mental, embora ele assumisse sem se envolver com o pecado. Aqui nós vemos que o Nisto Cremos ele vai trazer uma redação muito semelhante ao que nós vemos no livro Desejado de Todas as Nações, quando Ellen White mostra que Cristo ele não assume a natureza de Adão, mas ele pega uma natureza semelhante à nossa, depois que ela foi deteriorada por 4.000 anos de pecado. Nisto Cremos ele vai trazer essa mesma redação que consta lá no livro Desejado de Todas as Nações. Quando Cristo assumiu a natureza humana que suportou as consequências do pecado, tornou-se sujeito às enfermidades e fraquezas de semelhante experiência. Sua natureza humana era rodeada de fraquezas. Ele sentiu essas fraquezas, tinha, pois, necessidade de oferecer com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Identificando-se dessa forma com as necessidades e debilidades tão comuns à humanidade. Agora é um ponto muito importante. O livro já fez toda uma explanação da natureza humana de Cristo, mostra que Cristo toma essa natureza caída que nós possuímos, mas existe uma questão. Foram formados ao longo dos tempos 2 grupos dentro da Igreja Adventista que ficaram conhecidos como os pré-lapsarianos e os pós-lapsarianos. De forma muito resumida, pessoas que adotam a vertente pré-lapsariana creem que Cristo assume a natureza de Adão antes da queda, antes do lapso, a ruptura que o pecado causou entre o homem e Deus. E aqueles que adotam a vertente do pós-lapsarianismo creem que Cristo assume a natureza de Adão após o pecado, após o lapso. E agora o Nisto Cremos ele vai fazer uma conclusão e vai mostrar qual é o posicionamento oficial da igreja em relação a essas 2 vertentes que existem. Portanto, então, iniciando a conclusão, portanto, a humanidade de Cristo não foi a humanidade de Adão, ou seja, a humanidade do pai da raça antes da queda. Então aqui o posicionamento da igreja é muito claro. Não foi a humanidade de Adão antes da queda. A igreja oficialmente não acredita no pré-lapsarianismo.
Não existe essa história de Cristo com a natureza de Adão não caída dentro da igreja adventista. Então, se o irmão chegar e falar, não, mas a igreja acredita no pré-lapsarianismo, porque eu vi o pastor fulano de tal falando isso, eu vi o irmão de tal falando isso, é o posicionamento da igreja. Amado, você com toda educação, cortesia e amor de Cristo no coração, pode falar para o irmão que isso é um engano. A igreja não acredita nisso, porque o nisto cremos que são as nossas doutrinas fundamentais, que é voltado na Associação Geral, está falando, a humanidade de Cristo não foi a humanidade de Adão, ou seja, a humanidade do pai da raça antes da queda. Igreja Adventista não aceita pré-lapsarianismo. Nós podemos ter pessoas adventistas falando sobre isso, tentando argumentar que a IASD crê no pré-lapsarianismo, mas isso é um engano. O Nisto Cremos deixa muito claro que Cristo, a humanidade de Cristo e a humanidade de Adão antes da queda é muito diferente. Há um distanciamento, a redação do texto nos mostra que existe a intenção de distanciar essas duas naturezas. Então, o primeiro ponto que é importante, a IASD, nas suas crenças fundamentais, rejeita por completo o pré-lapsarianismo. Isso a gente pode falar com toda certeza, é posicionamento oficial da igreja. Mas então o correto seria o pós-lapsarianismo? Vamos ver o que o Nisto Cremos fala sobre isso. Tampouco foi a humanidade decaída. Isso é, em todos os aspectos, a humanidade de Adão após a queda. Agora parece que fica um pouco confuso, porque o Nisto Cremos está falando que a igreja não acredita nem no pré-lapsarianismo e nem no pós. E amados, é de fato esse o caminho mais prudente que nós devemos tomar. Essa divisão que foi feita, essas vertentes que foram criadas, elas não conseguem por si só demonstrar todos os aspectos da natureza humana de Cristo. Elas não conseguem por si só abranger por completo tudo que a natureza humana de Cristo representa para nós, todos os seus detalhes, todos os pormenores que existem dentro desse tema. Mas se Cristo ele não toma a natureza de Adão nem antes e nem depois da queda, Cristo vem com qual tipo de natureza humana? É justamente essa conclusão, essa resposta que o Nisto Cremos vai nos dar nesse momento. Primeiro ele fala, olha, Cristo não tinha a natureza de Adão antes da queda, mas também não tinha a de depois. Então qual que era? Não era a humanidade adâmica em virtude de possuir as inocentes fraquezas dos caídos. Não era a natureza caída porque ele jamais caiu em impureza moral. Sua natureza era, portanto, mais apropriadamente a nossa humanidade, porém sem pecado. Amados, o conhecimento que nós temos vindo através das Sagradas Escrituras e do Espírito de Profecia, é que a natureza de Cristo não tem relação com a natureza de Adão. Ela tem relação com a nossa natureza. Cristo ele veio com uma natureza semelhante à minha, semelhante à sua, amado irmão, amada irmã. Cristo era semelhante a nós, não semelhante a Adão. Cristo tinha uma natureza semelhante à que nós possuímos hoje. É por isso que o livro Desejado e o próprio Nisto Cremos nós vimos que ele teve esse cuidado, de fazer essa abordagem, que Cristo ele toma a natureza do homem depois de 4.000 anos de pecado. Olha o distanciamento que é feito de Adão, ao mesmo tempo, olha a aproximação que é feita de mim e de você. É isso que nós precisamos ver. A igreja adota o posicionamento de que Cristo tinha natureza semelhante à nossa. Essa história de Cristo com natureza humana, com a natureza de Adão antes do pecado, isso não é posicionamento da igreja. Pastores, membros, digo-lhes com todo respeito, podem ter esse posicionamento? Podem, mas isso não é posicionamento adventista. A IASD não crê nisso. Pode ser que esteja se alastrando esse tipo de pensamento, mas não é pensamento da igreja. Isso é doutrina de fora, isso é doutrina evangélica, não adventista. Ellen White não crê nisso, nós não cremos nisso, porque no livro que traz as nossas doutrinas fundamentais,
isso é completamente anulado, isso é completamente invalidado. Não é pensamento adventista. Agora, o livro ele vai mostrar que Cristo ele poderia ser tentado, como qualquer um de nós. Mostra que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, trazendo lá Hebreus 4:15, e mostra que ele era passível à queda, que ele é Cristo, havia a possibilidade dele cometer, havia a possibilidade real de Cristo cometer o pecado, embora ele nunca tenha cometido. Mostra, de fato que ele poderia, pecar, e também vai trazer agora no tópico 7, que é o último tópico dentro dessas duas naturezas de Cristo, vai trazer uma conclusão que é de suma importância, porque nós não apenas precisamos conhecer e entender qual era a natureza humana que Cristo tinha, mas o que isso vai mudar na minha vida, o que isso vai influenciar no nosso processo de salvação. E no tópico 7, o Nisto Cremos diz assim: era necessário que Cristo assumisse a natureza humana. A Bíblia oferece várias razões pelas quais Cristo teve de assumir a natureza humana. E aqui o livro vai traçar 4 pontos do porquê que Cristo deveria assumir a natureza humana. O tópico a fim de tornar-se sumo sacerdote da raça humana. Na qualidade de Messias, Jesus deveria ocupar a posição de sumo sacerdote ou mediador entre Deus e o ser humano. Essa função requeria a natureza humana. Cristo preencheu as qualificações. Seria capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, uma vez que ele mesmo será rodeado de fraquezas. É misericordioso e fiel, uma vez que em todas as coisas foi tornado semelhante aos irmãos. É poderoso para socorrer os que são tentados, em virtude de ele ter sido tentado. Simpatiza com nossas fraquezas, porque também foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então, olha como que é importante que Cristo assumisse a nossa natureza humana. Hoje, o mundo evangélico traça uma figura de Cristo que não existe. Muitos de nossos irmãos evangélicos e cristãos acreditam em um Cristo que nunca existiu. Muitas vezes nós estamos introduzindo dentro do nosso meio um pensamento católico, um Cristo que está muito longe da gente, que a gente não consegue nem alcançá-lo. Aí a gente precisa de Maria para alcançar Cristo, mas aí Maria também é muito santa, agora a gente precisa dos santos para alcançar Maria, para lá na frente alcançar Cristo. E amados, Cristo é um ser real na nossa vida. Cristo é um irmão em semelhantes fraquezas, ele foi tentado como nós, se fez semelhante a nós. É por isso que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Para ser o nosso sumo sacerdote, para ser esse elo de ligação entre o homem e Deus, Cristo precisava assumir a nossa natureza humana. Para poder salvar até mesmo a mais degradada criatura, a fim de poder alcançar as pessoas onde elas se achavam e poder resgatar o mais desesperançado, Jesus teve de descer até o nível de servo. Para nos salvar desse lamaçal do pecado em que nós entramos, Cristo precisava vir até o nosso encontro, descer ao nível em que nós estávamos. Agora é como se Cristo vem até nós e nos diz: filho, eu me tornei semelhante a você e agora eu te faço convite para você se tornar semelhante a mim. Cristo ele se torna semelhante ao homem sem cometer nenhum pecado, mas tomando a natureza caída, e agora ele nos resgata, ele estende a mão ao homem e agora vai nos levar para um caminho em que a gente pode, ao final, se tornar semelhante a ele, cada dia mais. Para oferecer sua vida em favor dos pecados do mundo. A natureza divina de Cristo não podia morrer. Assim, para que pudesse se sujeitar à morte, Cristo teria de assumir a natureza humana. Então, para que Cristo pudesse ser o sacrifício, sabemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para que Cristo pudesse remir os nossos pecados, ele deveria se oferecer como um sacrifício vivo perante Deus. E para isso ele precisava também da natureza humana. E o último ponto, que é um dos mais importantes para o nosso processo de salvação, diz o seguinte: Cristo precisava assumir a natureza humana para ser o nosso exemplo.
tendo em vista se tornar um exemplo de como as pessoas deveriam viver, Cristo teria de viver vida sem pecado em sua natureza humana. Na qualidade de segundo Adão, Cristo desfez o mito de que os seres criados não podiam obedecer à lei de Deus e obter vitória sobre o pecado. Demonstrou à raça humana que é possível ser fiel à vontade de Deus. No ponto em que o primeiro Adão caiu, o segundo obteve a vitória sobre o pecado e sobre Satanás, tornando-se nosso Salvador e perfeito exemplo. Na força de seu poder, a vitória pode tornar-se nossa. Ao contemplá-lo, as pessoas são transformadas de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Efetivamente, Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Agora também, os irmãos que conhecem alguns trechos do Espírito de Profecia vão ver o quão claro que os ensinos, foram trazidos pelo Ministério Profético de Ellen White, estão reproduzidos nas nossas crenças fundamentais. Cristo, ele precisava provar para o universo, precisava provar para nós, acabar com esse mito de Satanás, que é impossível aos seres criados guardar a lei, é impossível ser fiel, é impossível não cometer pecado. O próprio Nisto Cremos mostra isso. Cristo veio com a nossa natureza para mostrar que é possível ser fiel, é possível pela graça de Deus guardar a lei de Jeová, é possível pelo seu poder ser fiel em todos os momentos, não ceder a nenhuma tentação e obter vitória sobre todos os nossos pecados. Agora nos é mostrado que Cristo, ele é o nosso exemplo. Nós podemos agora contemplar a Cristo. Eu posso olhar para Cristo, vendo a Ele como a natureza caída. Agora eu posso olhar para a minha vida também e ter fé. Eu posso agora ter esperança de que eu posso ter a vida de Cristo, porque Ele era semelhante a mim. Eu posso agora exclamar como o apóstolo Paulo, que eu já estou crucificado e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu posso ter a Cristo vivendo em mim, porque Ele foi feito semelhante a mim. E agora eu posso ser feito pelo poder dele, semelhante a ele, por meio do acesso que nos é concedido, por meio da natureza humana de Cristo, divina. Amados, o mais importante disso tudo é reconhecer que Cristo, ele foi tentado e ele poderia cair, mas nunca caiu. É claro que também temos de ver que Cristo ele tinha a natureza humana caída, mas ele nunca cometeu pecado, e Ellen White, de forma muito clara, mostra que ele não assumiu a corrupção do homem, não tinha tendências cultivadas para o mal, não tinha a nossa pecaminosidade, e embora fosse um irmão em semelhantes fraquezas, não tinha as paixões que o homem possui. Ele era diferente em alguns pontos, mas Cristo não precisava ser idêntico a nós. Cristo tinha que ser suficientemente semelhante ao homem para ser o nosso exemplo, e o suficiente diferente do homem para ser o nosso Salvador. Nós temos um Cristo real na nossa vida, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Um Cristo que não pecou nem por pensamento, nem pelo olhar. Cristo ele não poderia manifestar a impaciência nem na feição do seu rosto, e ele não fez. Ele foi perfeito em todas as esferas, em todas as áreas, do primeiro segundo da sua vida até o último. E é por isso que ele é o nosso modelo. Podemos agora olhar para Cristo e ver que nós podemos ser semelhantes a Ele. Agora podemos ter essa esperança, viver e caminhar nessa esperança. Amados, esse é o posicionamento oficial da Igreja Adventista. O conhecimento que ultrapassar isso ou que for divergente disso, isso não é posicionamento da Igreja. Uma divisão pode ter um posicionamento maior em alguma outra área, alguns pastores podem acreditar em outra, podem. O que eu estou passando aqui para os amados é o posicionamento da igreja. E nós que somos adventistas do sétimo dia, nós cremos nesse Jesus que assumiu a nossa natureza, nunca pecou e agora também quer nos levar por esse caminho de santidade. Que o Espírito Santo possa estar com cada um dos amados irmãos, nos auxiliando nessa caminhada,
rumo ao céu, para que a cada dia mais possamos alcançar a semelhança de caráter com o nosso grande modelo, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe.